Carlos Rodrigues, Rádio Central. David, o Guarani já vai para o seu terceiro treinador com a demissão do técnico Ricardo Catalá e a situação não muda no campeonato. É vice-lanterna, tem apenas 2 vitórias em 14 rodadas. Como acreditar que mais uma mudança de treinador vai ser capaz de mudar o futuro do time dentro da Série B? Olá, é evidente, né? Já se fala do momento difícil e realmente quando não tem resultado acabam trocando o técnico. Porém, dá para trocar o time inteiro, mas devemos acreditar, precisamos continuar trabalhando, focado e acreditar que no futuro ainda nos reservar algo melhor. Mas para isso temos que se dedicar ao máximo, concentrar melhor a cada dia para poder colocar dentro de campo. E uma outra pergunta, você fez parte do elenco do ano passado, que também brigou contra o rebaixamento até o final do campeonato. Curiosamente, até a campanha após 14 rodadas no ano passado era um pouco melhor do que vocês têm feito esse ano. Eu queria saber, o time, o elenco desse ano é pior do que o do ano passado? O que vocês estão fazendo de errado, como talvez tenham feito ano passado, para as coisas não estarem acontecendo? E dá para imaginar um segundo milagre, porque muita gente considerou que foi no ano passado um milagre. Dá para considerar possível o raio cair 2 vezes no mesmo lugar e vocês conseguirem essa recuperação esse ano? Como você falou, o elenco para mim é muito parecido, né? Saíram peças importantes, mas chegaram outras também. E se vocês pensam assim num milagre, eu acredito que eu vou acreditar no milagre. Vou continuar trabalhando junto com a equipe, se dedicando e acreditando sim. Sabemos da responsabilidade que é vestir essa camisa, o peso da sua torcida. E sim, temos que dar o máximo nos treinos, fazer o nosso melhor e com certeza procurar reverter essa situação nossa que não é das melhores. Luiz Felipe Leite, Rádio Brasil Campinas. Oi, David, boa tarde para você. A minha primeira pergunta é a seguinte: com a derrota no derby, o Guarani afundou ainda mais na zona de rebaixamento da competição. E há algum tempo que o time não conquista nenhuma vitória. A sequência em casa agora, primeiro contra o CRB, vai ser o divisor de águas da equipe na competição, entre lutar contra o rebaixamento ou até em uma recuperação milagrosa, disputar uma vaga pelo acesso. Como é que você classifica o atual momento do clube? Com certeza será fundamental, né? Levando em consideração que temos esses 2 jogos em casa. É lógico que queríamos estar com a força do nosso torcedor, mas temos que retornar, tomar o caminho certo. Eu acho que essa é a oportunidade, jogando em casa. Não sabemos ainda qual será o treinador, mas sabemos que temos que vencer. Precisamos corrigir os erros, minimizar os erros e poder fazer o melhor para as partidas sair com a vitória. E sim, primeiro passo, sair dessa zona de rebaixamento para poder pensar em coisas maiores no futuro. A minha segunda pergunta, David, é a seguinte, ainda falando de um novo treinador, conforme o colega já perguntou, Carlos Rodrigues, mas na sua avaliação pessoal, qual que é o perfil de técnico necessário para tirar o Guarani dessa situação? Alguém da nova escola, da nova geração, de treinadores mais estudiosos, mais técnicos, ou um técnico mais cascudo, que conheça mais a Série B, que aposte mais no emocional dos jogadores? Qual que é o perfil ideal para você, pessoalmente falando? É difícil falar em perfil, né, quando se trata de um coletivo, de um cara que chegará para comandar várias pessoas. Né? O ano passado temos um exemplo, o Thiago Carpini assumiu, acreditavam que não era o momento, porque era um rapaz novo, ele veio e deu conta, e esse ano, infelizmente, estamos passando a mesma situação, e espero sim, independente de perfil, de quem vai vir, que possa ajudar o grupo, o clube, e sim, nós jogadores também ajudar aqueles que estarão nos comandando, porque esse é o momento, esse é o desejo, e precisamos sair dessa. Oswaldo Luiz, EPTV Campinas. Boa tarde, David. Mais um técnico demitido, já é o segundo na Série B, uma derrota no derby para a Ponte Preta. Eu te pergunto, você como uma liderança desse elenco, um jogador que é uma referência do ponto de vista até mesmo de vestiário, o que dizer para os companheiros e o que dizer para os torcedores? Qual o caminho para o Guarani terminar esses 5 jogos restantes do primeiro turno, mostrando um poder de reação? Acho que essa pergunta é muito comum, né, numa situação dessa, qual é o caminho? E o caminho, já falei algumas vezes aqui, é o trabalho, é a dedicação, é o compromisso. É lógico que nesse momento temos que redobrar a atenção, porque eu, no meu ver, não vejo o adversário vindo e tomando conta dos nossos jogos, mas sim fazendo os gols e
Então não vejo ninguém mais superiores, pegamos o América, conseguimos fazer um bom jogo e assim, são os detalhes, precisamos corrigir, ter atenção nesses detalhes para que não venha acontecer novamente. E assim conseguir nossas vitórias também. Ainda com relação aos treinadores que já foram, David, 2 saíram. Isso de alguma maneira aumenta a pressão sobre vocês? Ou seja, a cobrança entre vocês é maior porque os técnicos que passaram não conseguiram tirar nada de positivo do time? Isso implica numa autoavaliação do grupo? Os treinadores, exatamente, são muito importantes para o grupo, cada um com sua filosofia, mas é óbvio que eles se trabalham, eles se dedicam para passar as melhores orientações dentro de campo, mas durante o jogo quem tem que incomodar são os nossos torcedores. Então, acredito eu que o maior responsável somos nós, e nós temos que trabalhar, acreditar que podemos e que vamos sair dessa. Marcos Luiz, Rádio Bandeirantes. David, ainda na questão do treinador, né? Esta é a pauta do dia, não tem jeito. Mas não vou falar de nome A ou de nome B, mas sim de postura tática, de definição, de estilo de futebol. Cada treinador tem a sua filosofia. Isso atrapalha o grupo também, na sua opinião, ou não? Vamos lá, acabei de responder essa pergunta. Como você falou, cada um tem sua filosofia. E eu acredito que atrapalha sim, né? Mas quando se tem resultado, é muito comum, é muito normal dentro do futebol fazer essas substituições, essas trocas de treinadores, mas é lógico, um grupo prefere ter um treinador por mais tempo, para poder colocar aquilo em prática, aquilo que o treinador pede, e quando troca treinador, começa tudo do novo, mas eu espero sim, que vamos começar do novo agora, a partir de agora também vencendo. E a outra pergunta, David, ainda por conta até dos cartões que você recebeu e às vezes até cartões injustos. Esses cartões foram recebidos porque você fica muito exposto? Você é o cara do combate? Você é o cara da confiança da zaga? Não sei, não posso dizer que seja mais exposto, né? Mas eu digo que é pela característica, é pela minha função. Às vezes preciso fazer uma falta tática, talvez pela minha posição, pelo que o pessoal já conhece, que se for preciso fazer, eu vou fazer. O juiz já conhece também, já sabe que vão parar e é lógico, fica um pouco marcado, mas faz parte, não tenho medo algum. Se um dia for suspenso por cartões, tenho que acreditar que no meu grupo também tem outro jogador que possa fazer a mesma função, possa se dedicar para a equipe. E é isso, acho que o cartão faz parte do futebol, é lógico que, como você falou, alguns são muito injustos, mas acontece, né? Hoje o futebol é muito mais democrático, o cara não pode relar, mas faz parte. Estou aqui para isso e, independente de cartão ou não, eu tenho que fazer o meu melhor dentro de campo. José Carlos Martins, Web Rádio Morada do Som. Boa tarde, David. Após o término da partida contra a Ponte Preta, o Lucas Abreu, ele falou no microfone da Sport TV que foi uma vergonha o que o Guarani fez nesse derby. O Guarani vai entrar como terceiro técnico já, né? O que fazer para sair dessa situação? Porque hoje o Guarani ocupa a segunda posição de baixo para cima, ou seja, está na zona de rebaixamento. E trabalhar, a gente sabe que vocês estão trabalhando. O que fazer para superar essa situação e sair desse desconforto da zona do rebaixamento no Campeonato Brasileiro? Obrigado. É muito difícil, né? Se falar pelos outros, pelo que o Lucas falou, mas realmente ninguém quer perder um clássico, ninguém perder um jogo e acaba sendo assim, uma vergonha para a gente porque trabalhamos muito forte pensando na vitória. Mas assim, um tem que vencer e infelizmente não foi nós e não conseguimos colocar aquilo que foi produzido durante a semana, né? Mas nessa situação, nesse momento, devemos focar, eu acho que esse é o caminho, continuar trabalhando sim, que não tem outro modo de sair dessa, é muito trabalho e ficar mais concentrado, ficar esperto nos detalhes e, quando parecer a nosso favor também, poder concluir a gol. Lucas Rossaf, Sport News Mundo. David, boa tarde. A página Gols do Bugre, no Instagram, divulgou um vídeo a respeito de alguns jogadores deixando o estádio Moisés Lucarelli depois do derby de táxi, e não junto com a delegação do Guarani. Ao longo do segundo tempo, Lucas Abreu entrou na vaga do Arthur Rezende, que não se cumprimentaram, e os dois, curiosamente ou não, tiveram nomes envolvidos a respeito de problemas internos dentro do vestiário do Guarani. Como você analisa essa situação? Volto a insistir sobre possíveis problemas no ambiente interno do clube em meio à crise na Série B. Sobre a questão do táxi, ao término da partida, estavam todos
liberado para ir para casa, e cada um optou da sua forma. Alguns moravam perto, preferiu pegar o táxi e encaminhar a sua residência. E sobre o Lucas e o Arthur, eu acho que é uma coincidência, talvez um que está saindo realmente não gosta, porque queria estar em campo, querendo poder ajudar, principalmente que tratava de um resultado adverso, e o outro quer entrar com toda a força, então não quer esperar, acaba sendo um impulso, mas não tem nada a ver isso. Talvez possa ser que não seja os caras que tenham mais intimidade entre pessoas assim, dentro do grupo, mas trabalho conjunto, se conversa durante os treinos, normal, como um todo, mas realmente cada um tem a sua unidade maior, mas isso não tem nada a ver, isso são coincidências e que acontecem no futebol e temos que estocar. Precisamos concentrar no jogo, concentrar no futebol e aquilo que a gente tem que fazer. Gustavo Marques, Rádio e Portal Futebol Interior. Boa tarde, David, pegando aí uma carona com os companheiros de imprensa. Desde a volta do futebol pós-pandemia, o Guarani teve 2 treinadores que fizeram de tudo para tentar renovar os ânimos dos jogadores. Fizeram várias mudanças, mas sem sucesso. Qual o problema do Guarani? No início do ano, com praticamente o mesmo elenco, conseguiu um bom desempenho. Por que depois da pandemia a equipe se mostra totalmente incapaz? Olá, como tem falado, é difícil, é o nosso momento, não estamos vivendo o melhor da nossa carreira, da nossa profissão, e realmente é uma coisa que todos nós perguntamos, né, dentro do vestiário, entre nós mesmos, o que aconteceu. Nós tínhamos um elenco na pandemia que cativou muita gente, e pós-pandemia vieram contratações maiores para poder ajudar, reforçamos o elenco, porém as coisas não estão acontecendo, infelizmente. Mas sabemos que o time tem capacidade. Se conseguiu antes da pandemia fazer bons jogos e cativar o torcedor como foi, sabemos que podemos fazer, podemos retornar, fazer bons jogos, cada um dos seus atletas com a sua individualidade poder entregar mais para o clube, mais para o grupo, para assim o coletivo funcionar e voltarmos a vitórias. Cleiton Vendemiato, Rádio Planeta Guarani. David, boa tarde. O que o torcedor do Guarani pode esperar de diferente desse elenco já para a próxima partida contra o CRB, a fim de tentar mudar essa situação em que o time se encontra? O que o torcedor pode esperar que vá mudar de imediato para que o Guarani possa sair dessa situação? Cara, estamos trabalhando forte, isso não dá para negar. Eu acho que todo mundo que vem, treinador que fala, que a gente trabalha forte, procura o melhor. E eu acho que sim, para esses jogos devemos entregar um pouco mais, porque precisa, 100% não está sendo suficiente, então temos que dar 110, 120 e poder concentrar um pouco mais, né? Como falei em alguma entrevista aqui já, os adversários não estão fazendo mais do que a gente dentro de campo, e sim aproveitando os detalhes, feito o gol. Então precisamos concentrar, focar e ficar esperto nas oportunidades que aparecer para a gente poder concluir a gol e sair com a vitória. Marco Guarizo, Rádio CBN. David, boa tarde. O quanto todos esses problemas extra-campo que foram perguntados aí pelos colegas pesam no jogo de sábado contra o CRB, não só pela situação da tabela, mas também na cabeça dos jogadores, já que muito tem sido tentado e pouco tem sido o resultado? Quando o resultado não vem, são implantadas várias coisas, mas é isso, é o resultado. Precisamos buscar a vitória, precisamos vencer para retornar. Eu falo particularmente, quando entro dentro de campo, esqueço tudo que vem de fora, então acho que esse é o pensamento, concentrar para poder fazer aquilo que a gente é submetido dentro de campo, ali que vai resolver a nossa vida, ali que vai resolver a nossa situação, e ali que vamos poder ajudar o clube. Esse tem que ser o pensamento, esse tem que ser o foco de todos, e continuar trabalhando e sim, acreditando que vamos reverter essa situação. David, o jargão do futebol diz, né, que não dá para trocar o elenco inteiro e por isso troca-se o técnico. O elenco fica, muitos jogadores já se conhecem, a maioria disputou o Campeonato Paulista junto, você e muitos outros já estão aí desde o ano passado, você até por mais tempo. O que vocês estão conversando entre si para conseguirem se fechar, para conseguirem sair dessa situação tão ruim? O que é conversado é, primeiro precisamos encontrar o caminho da vitória, encontrar o nosso melhor futebol. Como você falou, antes da pandemia a gente estávamos bem, então isso nos dá o respaldo que podemos fazer, não é um elenco que está começando agora, a gente já tem um grupo, já se conhece, acho que é se fortalecer a cada dia mais, se fortalecer nos treinamentos para poder entregar o nosso melhor vai
ajudar a gente como grupo, ajudar o clube e, sim, ajudar o nosso torcedor, que também não tem passado uma boa fase aí nesse momento. Pois não, Washington Melo, Canal Esportes Online. David, qual a avaliação que você faz do atual elenco do Guarani? É um elenco que ainda pode aspirar coisas melhores dentro da competição ou vai apenas lutar contra o rebaixamento? A avaliação do elenco agora é difícil falar, nesse momento difícil. O nosso primeiro passo, sim, tem que ser sair da zona de rebaixamento, sair desse momento difícil e, assim, depois que sair da zona, a gente pensar mais para frente onde pode chegar. Mas a nossa obrigação, nosso trabalho é se dedicar primeiramente para sair dessa zona de rebaixamento. David, quando o time não vai bem, muitas situações acabam vindo à tona, como, por exemplo, você já disse aí sobre o ambiente dentro do vestiário do Guarani. Agora, em relação à diretoria, todo o respaldo está sendo oferecido aos jogadores, ou seja, salários, premiações, tudo está em dia, tudo está perfeito, ou existe alguma coisa que ainda não está acertada com vocês jogadores? Como eu já disse algumas vezes aqui, até parabéns o presidente Ricardo, desde que eu cheguei aqui, outros atletas que estiveram aqui há tempos atrás, falou que é o melhor momento do clube em termos de organização. É lógico que é difícil você organizar uma casa que vem com uma pendência de anos, mas ele tem feito um bom trabalho dentro das suas capacidades, e é lógico, tudo isso que ele faz será em vão se a gente dentro de campo não trazer o resultado. Então precisamos focar, precisamos continuar trabalhando e trazer esse resultado. Aí sim, vestiário bom é vestiário de vencedores, e a gente precisa vencer para poder voltar àquilo que já foi um dia.